Olá, muito boa tarde. Edição especial do Record na Hora, quando estamos a menos de 24 horas da estreia da seleção no Mundial. Roberto Martínez vai deixar a seleção nacional depois do Mundial, independentemente da prestação da equipa. A garantia é dada pelo especialista em mercado Ben Jacobs. Roberto Martínez termina contrato com Portugal depois do Mundial e já terá decidido que não vai continuar, mesmo que Pedro Proença lhe apresente uma proposta de renovação. O técnico estará aberto a um regresso à Inglaterra, onde já treinou o Everton, mas também não descarta a hipótese de poder assumir o cargo de selecionador nacional de outro país. Entretanto, a Seleção Nacional partiu esta tarde para Houston, onde vai fazer amanhã a estreia no Mundial frente à República Democrática do Congo. A comitiva portuguesa partiu de Palm Beach, de autocarro, antes da viagem de avião para Houston. O selecionador nacional Roberto Martínez surgiu muito sorridente e até acenou à saída do hotel onde a comitiva nacional está instalada. Cristiano Ronaldo foi um dos primeiros jogadores a entrarem no autocarro que transportou a seleção nacional. A grande dúvida para o jogo de amanhã é Ruben Dias, que esta manhã voltou a treinar de forma condicionada. O central ainda não fez qualquer treino integrado no plantel. É por isso possível que fique fora do 11 escolhido por Roberto Martínez para o jogo de amanhã, frente à República Democrática do Congo, o primeiro de Portugal, no Mundial deste verão. Como dissemos, Ruben Dias voltou a trabalhar à parte dos colegas no último treino antes da estreia de Portugal no Mundial, tal como aconteceu desde a chegada da seleção aos Estados Unidos. O central do Manchester City começou por correr junto de todo o plantel de Roberto Martínez, mas depois foi direcionado para trabalho individual específico com o acompanhamento do preparador físico. Crescem assim as dúvidas sobre se Ruben Dias estará ou não apto para o jogo de amanhã frente à República Democrática do Congo. Ruben Dias foi titular nos 2 jogos de preparação da seleção, ainda em Portugal. E João Félix e João Cancelo aproveitaram uma pausa para mostrarem os dotes com bola junto à piscina. Depois da polémica à volta das idas à praia, os 2 jogadores ficaram num espaço mais reservado, mas com demonstração de grande técnica, cada lado da piscina. Durante mais de 1 minuto, Félix e Cancelo nunca deixam cair a bola, no momento que foi partilhado pela própria Federação e motivou milhares de comentários, incluindo do antigo internacional inglês Rio Ferdinand, que diz estar pronto para se juntar aos 2 craques da seleção. As idas à praia e os mergulhos no mar podem servir de adaptação a uma nova realidade e podem, por isso, ser benéficos antes da estreia no Mundial. O Jornal Record ouviu o fisiologista Diogo Joshua, que garante que se isto está a acontecer é por uma razão clara. A descontração dos jogadores num ambiente que não seja fechado e pesado torna a adaptação ao clima mais agradável e suave. Segundo o especialista, isto vai ajudar o corpo dos jogadores e a performance nos jogos. Diogo Joshua acrescenta que o ponto essencial nesta fase passa pela hidratação e suplementação adicional, que já deve estar a acontecer, além da análise da respiração de cada atleta. Lembra ainda a importância do sono durante o dia. E Portugal, como já dissemos, estreia-se amanhã no Mundial e o Record vai oferecer um póster com todos os craques da nossa seleção. No dia em que Portugal joga com a República Democrática do Congo, na estreia no Mundial deste ano, o Record vai oferecer a todos os leitores o póster oficial da Seleção Nacional. Uma lembrança com a imagem de todo o plantel às ordens de Roberto Martínez, mas também imagens das 8 seleções de Portugal que marcaram presença em edições anteriores de campeonatos do mundo, desde a Inglaterra em 1966 ao Qatar em 2022. Uma oferta do Record totalmente grátis, a não perder. Vamos voltar ao tema que vai abrir a nossa conversa e também abriu este Record na Hora. Roberto Martínez vai deixar a seleção nacional depois do Mundial, independentemente da prestação da equipa. A garantia é dada pelo especialista em mercado Ben Jacobs. Roberto Martínez termina contrato com Portugal depois do Mundial e já terá decidido que não vai continuar, mesmo que Pedro Proença lhe apresente uma proposta de renovação. O técnico estará aberto a um regresso à Inglaterra, onde já treinou o Everton, mas também não descarta a hipótese de poder assumir o cargo de selecionador nacional de outro país.
Bernardo Ribeiro, Rafael Soares e o Vítor Pinto fazem companhia nesta edição especial do Record na Hora, a menos de 24 horas dessa estreia de Portugal. Muito boa tarde aos três. Bernardo, que leitura fazes desta informação neste timing? Eu acho perfeitamente normal, para dizer a verdade. Acho que não é nada... Aliás, pelo contrário, é algo que eu acho que já quase todos esperávamos. Acho que temos todos muito presentes que a Federação está a pensar noutros treinadores para assumir a seleção nacional. Se não noutro, mas pronto, pelo menos noutros. Jorge diria... será nesta altura a sim, principal Jorge escolha? Jesus, sim, diria que sim, mas não sei se é a única. Agora acho que o timing não é nem do selecionador nem da Federação, portanto parece-me que não lhe pode ser imputado. Eu diria que isto me parece mais ou menos normal, porque ficou muito visível que provavelmente Roberto Martínez não era o treinador que a Federação quereria para continuar, e que o treinador acabou por ser salvo pela vitória na Liga das Nações e que ganhou assim, com inteiro mérito, a continuidade. Mas penso que ambas as partes, para dizer a verdade, eu acho que não é uma questão só do ponto de vista da Federação. Acho que ambas as partes entendem que chegou o fim de um ciclo e que é preciso renovar. Portanto, acho normalíssimo. Preferia até, se queres que diga, acho que seria até mais clean de ambas as partes que se tivesse feito uma conferência de imprensa antes da ida para os Estados Unidos e se dissesse que isto ia acontecer. No entanto, neste país, se tivesse feito a conferência, eles iam levar porrada. Se não se fazendo a conferência, eles iam levar porrada, e havendo alguém que dá a notícia, eles vão levar porrada. Portanto, na verdade, podem fazer como muito bem entendem, porque farão sempre mal. Portanto, eu diria que não vejo aqui grande gravidade, e acho que, muito sinceramente, acho que é uma coisa que não tem impacto no comportamento da seleção. Tenham, obviamente, as duas partes, Federação e Selecionador Nacional, o mesmo comportamento profissional que teriam se houvesse contrato por mais de 30 anos. Isso aí, o profissionalismo das duas partes não pode ser colocado em causa. Vítor Pinto, e achas que para os jogadores também não é uma surpresa? O tal segredo de Polichinelli. Um abraço para o nosso diretor Bernardo Ribeiro, para o Rafael Soares, agitador das redes, sobretudo quem está com o Record na Hora, com o Record em todas as horas, e dizer-te claramente isto. O único problema aqui é que eu, que ainda por cima devoro ao caráter as fantásticas entrevistas do Record, eu li uma entrevista superiormente conduzida por Sérgio Critinas, nosso diretor executivo, e pelo David Novo, a quem, imagina tu, André Candeias, ao Sr. Roberto Martínez. E o Sr. Roberto Martínez, sobre este tema quente, que o Record escalpelizou, responde: se me propuserem a renovação, decido em 5 minutos. Olha, aqui está, magicamente a aparecer a entrevista exclusiva do Record a Roberto Martínez. Portanto, se o selecionador, que eu acho que não é mentiroso, e eu levo muito em conta as palavras de Roberto Martínez, ainda que muitas vezes discordo delas, nos diz que se lhe propuserem a renovação, decide em 5 minutos, então aquilo que foi noticiado hoje, que efetivamente o Bernardo disse, fantástico, porque é o trabalho jornalístico. Portanto, o timing da notícia e do jornalismo não é o timing dos intervenientes no processo, não é o timing que dá jeito às pessoas de clubes, federações e seleções. Mas a novidade que há aqui é dizer que o Sr. Roberto Martínez é que decidiu que o ciclo acaba independentemente do que a Federação lhe possa dizer. E isso para mim tem peso político, porque cheira-me a 1 de março, Andreia. Percebes o que é que eu estou a falar? Isto cheira-me a 1 de março. Portanto, alguém que dizia que se lhe propusessem a renovação decidia em 5 minutos, se ele mantiver, se não desmentir hoje esta notícia, vai ter que lhe ser colocada a questão, e mantiver o discurso oficial que se lhe propuserem a renovação decide em 5 minutos, poderemos ter aqui até material interessante de debate. Mediante a resposta de Roberto Martínez, vamos poder retirar ilações. Está aqui aroma a 1 de março, e se houve alguém que disse que se calhar em maio renovava em 5 minutos, mas depois como as coisas começam a andar para a frente e começa a sentir-se um ai Jesus aqui no ar, provavelmente neste momento já decidiu fechar o ciclo.
Seja como for, e eu acho sempre, será sempre a minha opinião nestas circunstâncias, não se deve deixar este tipo de casos serem pontas soltas durante uma campanha que se quer de sucesso da Seleção Nacional. Portanto, perante isto, e o risco de que, inclusivamente, que fosse algum influencer ou jornalista internacional a divulgar notícias potencialmente destabilizadoras ou, pelo menos, que com potencial de desviar o foco, ainda por cima logo antes da estreia, provavelmente isto é melhor sempre resolver a montante. E, como também todos percebemos que este ciclo é para encerrar neste momento, mais valia assumirem as coisas claramente e, a partir daí, a seleção estava blindada a eventuais notícias estabilizadoras ou potencialmente estabilizadoras ou com um potencial de alterar o foco durante a campanha do Mundial, e Portugal ganhasse ou perdesse, não íamos ficar a pensar porque estava ali alguma coisa mal resolvida. Portanto, estarei muito atento esta madrugada àquilo que o Sr. Roberto Martínez estiver a dizer sobre este assunto. Mas, Rafael, pegando um pouco naquilo que disse o Bernardo, se a Federação e Roberto Martínez tivessem anunciado, antes da partida para este Mundial, que no final cada um seguiria o seu caminho, Roberto Martínez não ia fragilizar a posição de Roberto Martínez perante a opinião pública, no fundo é por aí, não sei exatamente como é que é internamente, mas perante a opinião pública não iria fragilizado para este Mundial? Se não conseguisse os objetivos, não diriam ou não seria acusado de não estar focado? Boa tarde a todos. O dossiê Roberto Martínez é muito específico porque não foi um selecionador escolhido pelo atual presidente da Federação Portuguesa. Esta notícia de agora diz-nos que é Roberto Martínez que tomou a decisão de deixar, independentemente dos resultados. E, portanto, a questão que eu faço é porque é que Roberto Martínez já tomou esta decisão? É porque tem algo melhor à espera ou é porque se sente indesejado na Federação Portuguesa atualmente? Porque a verdade é que na Liga das Nações, e durante todo este processo, só ouvimos Pedro Proença falar uma vez. E falou num momento fácil, diria, porque foi depois de Portugal vencer a Liga das Nações. E, obviamente, Roberto Martínez, obviamente, poderia ser na mesma, mas era um bocadinho difícil de explicar a saída de Roberto Martínez naquela situação. E sabia-se, e tinha sido noticiado, que caso não vencesse, provavelmente Roberto Martínez iria deixar a Seleção Nacional. E, nesse sentido, acho que iríamos estar durante muito tempo a questionar o Roberto Martínez porque é que tomou a decisão de deixar a seleção. E eu acho que passa muito por esse fator. Roberto Martínez não era o treinador desejado por Pedro Proença porque simplesmente não foi escolhido por Pedro Proença. Vem da herança do anterior presidente da Federação. E a 4 de junho, aliás, o Record também escreveu que a própria Federação também já vai trabalhando ou estudando a sucessão de Roberto Martínez, com 2 nomes em cima da mesa. Um já bem antigo nestas contas, nestas discussões, Jorge Jesus, e também Sérgio Conceição. Por isso, eu acho que seria muito... Falou-se em José Mourinho, mas calculo que sim, entretanto José Mourinho já só se tiver 2 trabalhos, mas obviamente é inviável. Ainda que José Mourinho já tenha tentado uma vez, creio que também foi quando estava no Real Madrid, se não me engano. Uma vez. Sim, mas pronto, é um nome completamente descartado. Por isso eu tenho dúvidas, porque quem é que iria anunciar era Pedro Proença, porque depois como é que ia explicar que Roberto Martínez quis sair sem saber os resultados do Mundial? E acho que eu tenho que responder a muitas perguntas porque de facto sente-se, acho que é um bocadinho palpável que Roberto Martínez não é um treinador super desejado e que está agora no Mundial simplesmente porque venceu a Liga das Nações. Bernardo, se as coisas não correrem bem, parece-me que é fácil até depois cada um seguir o seu caminho. Mas imaginando que Portugal, imaginando e esperando que Portugal seja campeão do mundo, também não será difícil depois justificar porque é que um treinador que ganha a Liga das Nações e consegue esse feito sai? Vamos lá ver uma coisa. O facto desta notícia ter saído, a gente não pode colocá-la na boca de Roberto Martínez, não é? O Roberto Martínez ainda não disse eu decidi não ficar. Houve um senhor que escreveu isso. São coisas diferentes. Ainda assim, eu também acho que Roberto Martínez não tenciona ficar e acho que Pedro Proença não tenciona ficar com o Roberto Martínez. Mas atenção, eu acho que isso também estava para se passar antes da Liga das Nações. Que parecia-me claro que qualquer uma das partes naquela altura já estava um bocadinho, ok, então acaba-se isto. Só que Portugal fez de facto uma excelente Liga das Nações. Não só ganhando, como jogando bem.
Eu acho. Mas lá ver uma coisa. Imagina que Portugal faz um grande Mundial. E um grande Mundial não tem que ser obrigatoriamente ganhar, mas vamos imaginar que Portugal joga muito bem e faz um grande Mundial. E é eliminado num jogo daqueles. Pronto, em que se perde porque sim. Eu acho que sim. Aí se o Roberto Martínez tiver decidido sair, é a federação que fica mais fragilizada. Ruben Dias voltou a trabalhar à parte dos colegas no último treino, antes da estreia de Portugal no Mundial. Tal como aconteceu desde a chegada da seleção aos Estados Unidos, o central do Manchester City começou por correr junto de todo o plantel de Roberto Martínez, mas depois foi direcionado para trabalho individual específico, com acompanhamento do preparador físico. Crescem assim as dúvidas sobre se Ruben Dias estará ou não apto para o jogo de amanhã frente à República Democrática do Congo. Ruben Dias foi titular nos 2 jogos de preparação da seleção, ainda em Portugal. Vítor Pinto, e se não estiver apto, é um problema para Roberto Martínez? Sim, isso seria sempre um problema, nem que levássemos 10 centrais, porque este é o melhor, Ruben Dias é o melhor, é o líder, mas era algo que já nos preocupava, porque Ruben Dias teve 2, 3 meses muito difíceis no City, praticamente sem jogar, não jogou antes de ser convocado para a seleção, até por isso, e também porque 2 dos nossos centrais são excelentes laterais, Tomás Araújo à direita, Renato Veiga à esquerda, portanto seria de que acho que ter algum cuidado e levar 4 laterais, utilizar outras disponibilidades em termos de versatilidade e se calhar levar mais um central, porque Tomás Araújo também é sujeito a lesões. Mas este era sempre o caso central. Muita da solidez da defesa portuguesa, da liderança do setor recuado, passa por Ruben Dias. Isso seria sempre problemático em qualquer cenário, repito, nem que fossem 10 centrais, mas neste caso aquilo que nos faz desconfiar é que não só os problemas físicos e musculares que ele arrastou, mas sobretudo o facto de não ter ritmo, este regresso à competição pode ser, pode ser algo que levanta dúvidas, não vou dizer problemático logo à partida, mas teremos que perceber se isto é algo que poderá cair no período de competição ou não, até porque já tivemos o Paulo Catarro a dizer aqui na Média Livre e a fazer reportagem no local, a dizer que há sinais de que Ruben Dias pode nem jogar amanhã. Agora, se vamos começar a Brasil com Neymar, a deixar jogadores fundamentais ficar de fora, a pensar que precisamos que eles estejam aptos a partir da 3ª ronda ou a partir dos jogos a eliminar, é uma opção. Portanto, se essa questão for aqui levantada no debate, eu de facto prefiro não arriscar Ruben Dias já de entrada e ter Ruben Dias para os jogos decisivos. Por exemplo, Portugal, se tudo correr normalmente, poderá bater de frente com a Argentina nos quartos de final. Se calhar nessa altura temos de ter toda a gente em condições. Mas de qualquer maneira é sempre um ponto de interrogação preocupante, até porque revela claramente que, ao contrário do que aconteceu noutras alturas no futebol português, temos claramente um central que está muito acima dos restantes em termos de nível e qualidade, e ainda por cima, se é esse que falha, Roberto Martínez tem que conseguir que haja mais alguém a dar o passo em frente. Rafael, e olhando para esta posição, talvez seja aquela que possa preocupar mais em termos das opções, porque lá está, Ruben Dias esteve muito tempo lesionado na época, Tomás Araújo também teve vários períodos com lesões, Gonçalo Inácio também não teve uma época muito regular, não sei se me faço entender, às vezes com algumas exibições também e períodos em que se percebeu que o melhor Gonçalo Inácio não estava a aparecer. É uma posição que preocupa esta de central? Eu acho que é o setor mais preocupante. Primeiro, coletivamente, porque Portugal é muito anárquico a defender, e depois, do ponto de vista individual, como disseste bem, ninguém teve uma época brilhante, nem o próprio Ruben Dias, também pelos problemas físicos que teve. Eu acho que este problema de Ruben Dias preocupa se for a longo prazo, ou seja, se o Ruben Dias nunca surgir a 100% durante o Mundial. Acho que frente ao Congo, obviamente, faz muita falta, é o melhor central indiscutivelmente da seleção portuguesa, é o mais capaz de se impor fisicamente e é também um líder da defesa, porque também tem essa personalidade, e também é muito por aí que o Ruben Dias construiu a carreira que acabou por construir. Mas Portugal é amplamente favorito com o Congo. Se Ruben Dias não jogar, acho que a melhor opção é Tomás Araújo, que até tem algumas características interessantes para este jogo, porque o Congo, por exemplo, tem um avançado que acelera muito bem e o Congo vai estar sempre a atacar a profundidade com o Vissá, e o Tomás Araújo é claramente o central mais rápido da seleção portuguesa, também consegue construir. Eu estou a tentar aqui encontrar os pontos positivos para a colocação de Tomás Araújo. Obviamente seria melhor ter Ruben Dias, mas acho que no caso específico frente ao Congo,
Acho que não pode ser por causa de Rubem Dias que Portugal terá desculpas para um mau resultado, reconhecendo, como disseste e muito bem, que do outro lado, jogando Gonçalo Inácio ou Renato Veiga, nenhum dos dois é propriamente uma peça segura nesta altura da temporada. Vimos, por exemplo, o Gonçalo Inácio a vacilar ainda no último particular e na final da Taça contra o Torrense, não chega propriamente na melhor forma ao Campeonato do Mundo, mas acho que Portugal vai passar a maior parte do tempo com bola e o Tomás Araújo, para este jogo em específico, acho que pode dar algumas características interessantes. Bernardo, não havendo Rubem Dias, quem é que prevês que possa ser a dupla para o jogo com o Congo? É difícil dizer-te, mas muito sinceramente, bom é que o Rubem Dias esteja pronto contra a Colômbia, porque acho que havendo foco e capacidade de superação em alguns momentos, nomeadamente fisicamente, frente à equipa do Congo, acho que Portugal tem a obrigação de controlar os dois jogos e não são só vamos lá ver uma coisa, não são só os centrais que defendem e não são só os centrais que controlam a profundidade. O que o Rafael diz, para mim, é muito verdade. Portugal às vezes defende de uma forma algo anárquica, mas também acho que os laterais muitas vezes podem dar uma ajuda e não sei qual é o papel que está reservado a Nuno Mendes, para dizer, também é verdade. Muitas vezes a jogar como segundo avançado, para recuar. Portanto, acho que é muito importante. Estou completamente de acordo com o que ambos disseram. O Rubem Dias está noutro patamar, mas muito sinceramente, seja o Renato, seja o Inácio, seja quem for, acho que para estes dois primeiros jogos, ou seja, o que eu quero dizer é que para estes dois primeiros jogos isso não é desculpa. Para marcar Luís Soares era bom que tivesse Rubem Dias, e não é por causa de Luís Soares, porque o conhecemos melhor, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a Colômbia, para mim, como equipa, está noutro patamar. Está noutro patamar futebolístico e é uma equipa com um jogo que eu acho que é bem capaz de ser bastante mais associativo. Parece-me que é uma equipa que pode ser mais complicada para Portugal e acho que a forma como Portugal vai encarar este jogo vai depender muito destes dois jogos. Portanto, aqui o mais importante é foco total nestes dois jogos, ganhar estes dois jogos e chegar à Colômbia com a capacidade de poder gerir, de encarar o jogo de outra forma. Por isso, muito sinceramente, não vou alvitrar nenhum nome, mas sou capaz de concordar com o Rafa. O Tomás é capaz de ser uma boa solução, mas isto não desqualifica o Renato. Acho que temos opções. Muito sinceramente, uma coisa é defrontar outras equipas, quer dizer, este é um Mundial onde há uma diferença grande entre as equipas, não é? E histórias bonitas e mesmo muito bonitas como a de Cabo Verde, obviamente, devem levar-nos a gostar que estas coisas aconteçam, mas por cada Cabo Verde há um Curaçao, não é? Cabo Verde correu bem, foi 0-0. Curaçao também estava lindo, no 1 aquilo estava lindo. Depois acabou como acabou. E estas coisas são assim. E não sermos capazes de olhar para este Mundial e vermos que estas 48 equipas só dão jeito ao poder de Infantino e ao negócio. Que o jogo jogado em 4 quartos dá jeito às estações de televisão, não queremos ver algumas coisas. Portanto, e não vou falar do tratamento que é dado à equipa do Irão. Mas isto para dizer que Portugal, foco total nos 2 primeiros jogos, com ou sem Rubem, 0 desculpas, seja com o Inácio, seja com o Renato, seja com o Tomás Araújo, ganhar. Não há cá desculpas por causa de não estar Rubem Dias. Muito bem, há outro tema também que tem marcado esta estadia de Portugal nos Estados Unidos, as idas à praia e os mergulhos no mar podem servir de adaptação a uma nova realidade e podem, por isso, ser benéficos antes da estreia no Mundial. O Jornal Record ouviu o fisiologista Diogo Joshua, que garante que, se isto está a acontecer, é por uma razão clara. A descontração dos jogadores no ambiente que não seja fechado e pesado torna a adaptação ao clima mais agradável e suave. Segundo o especialista, isto vai ajudar o corpo dos jogadores e a performance nos jogos. Diogo Joshua acrescenta que o ponto essencial nesta fase passa pela hidratação e suplementação adicional, que já deverá estar a acontecer, além da análise da respiração de cada atleta. Lembra ainda a importância do sono durante o dia. Vítor, qual é a tua opinião sobre estas idas à praia e agora também contextualizadas? O Record fez esse trabalho também por especialistas e a importância também desta descontração como forma de adaptação.
Descontração agora, espera-se, como é que é, Andreia, que eles dizem? Máxima responsabilidade, ou máxima confiança, ou máxima responsabilidade, máxima exigência, mas dentro daquilo que achamos que, ok, momentos de descontração são compatíveis com alguma sedução, alguma relação sempre forte entre o povo português e o mar. Mesmo os portugueses que nascem no interior gostam de ir à praia, portanto, estes são os tais momentos que se calhar normalmente noutros sítios, noutros hotéis, os jogadores estavam dentro do quarto, estavam a jogar PlayStation, agora se calhar estão ao ar livre. Isto pode até ser positivo, como vimos agora nas imagens, até andavam lá umas sereias, pode animar um bocadinho os jogadores, mas evidentemente o primeiro impacto que isto tem é olha, já teve impacto na minha playlist, que hoje já vim trabalhar a ouvir os Beach Boys, porque acho que os nossos rapazes da praia da Seleção Nacional nos vão dar bastantes alegrias, e eu ouvi o Good Vibrations em grande destaque, portanto, boas vibrações vindas desta aventura na praia. Também vimos aventuras na piscina, o João Félix e o João Cancelo, muito divertidos na piscina, portanto, isto na perspectiva do team building, e é isto que quero acreditar, aqui está, o João Félix e o João Cancelo, com grande habilidade no domínio da bola, de um lado ao outro da piscina. Se nós virmos isto na perspectiva de team building, Andreia, muitos dos gestores de grupos para a Frentex que temos aqui hoje em dia, até muitos daqueles influencers de autoajuda, tentam vender muita banha da cobra no que diz respeito à construção de espírito de grupo. E, portanto, eu quero acreditar que esta fase inicial, pré-estreia no Mundial, foi uma espécie de team building natural. Um team building que não foi forçado. Portanto, os jogadores puderam respirar, não estiveram constrangidos pelo ambiente de hotel, de PlayStation, de quarto fechado, não poderem, obviamente, ter liberdade para se movimentarem. E se for isso, como diz um conhecido comentador nacional, está tudo certo. Portanto, tem que haver máxima responsabilidade. Amanhã às 18 horas queremos ver em campo, ou melhor, não queremos ver em campo nenhum grão de areia na engrenagem da Seleção Nacional e não queremos imaginar que isto possa ser areia demais para a caminhoneta da nossa seleção. Isto é um pré-competição, se calhar durante a competição, estando em Miami, pode dar para relaxar em alguns momentos, mas a responsabilidade tem que ser máxima quando a bola começar a rolar e o fiel da balança vai ser sempre o que se passar dentro de campo. Portanto, é isto que esperamos que a nossa seleção nos faça sorrir com a referência aos Beach Boys, nos faça sorrir com as boas vibrações e não nos faça lamentar que possa eventualmente ter passado a ideia que o grupo possa estar a encarar isto com um espírito de comitiva excursionista ou de pandilha que está numa estância balnear, mas queremos que seja um grupo de profissionais que, a partir do momento que a bola começar a rolar, vão dar uma resposta de altíssimo nível, como Portugal merece e exige. Bernardo, hoje no Record também, Rui Faria, já foi adjunto do José Mourinho, é treinador, diz também que não há fórmulas certas, que deve depender de cada grupo, de cada selecionador avaliar o grupo que tem e para alguns funciona mais um regime mais fechado, para outros esta questão também de dar mais liberdade permite que depois também haja mais cobrança por parte do selecionador. Como é que tu vês a forma como foi planeada esta estadia de Portugal, pelo menos nesta fase inicial? Vês também nessa perspectiva, se está a ser dada essa liberdade para depois haver uma responsabilização? Estou muito de acordo com o Rui Faria e acho que este tipo de coisas são muito... Se Portugal ganhar foi muito bem visto e se Portugal perder foi um desastre total e a culpa foi das conchas. O que é que eu te posso dizer sobre isto? Vamos lá ver. Eu tenho quase certeza que o Record ouviu pessoas e se continuasse a procurar, provavelmente teria conseguido encontrar um fisiologista que diria que isto da praia, não é? Ai, os caranguejos, as conchas e as alforrecas. E há esta... Eu acredito muito eu acho que estas coisas têm muito a ver com a liderança e aí estou muito com o que o Rui Faria disse. Eu acho que há treinadores que dão a máxima, eu acho que era que o Vítor estava à procura, a máxima liberdade e depois pedem a máxima responsabilidade. E eu acho que se está a passar um bocadinho isto aqui. Acho que é interessante do ponto de vista comunicacional. A Federação está parece-me bastante aberta e nós temos imagens dos jogadores na praia, temos estas imagens
se alguém tinha dúvidas que o Cancelo e o João tinham muita técnica e muito talento, se calhar estas imagens na piscina dão para perceber que eles fazem o que bem lhes apetece com a bolinha. Esta exposição mediática dos É jogadores. evidente, digo-te já, não? Da mesma maneira que há pessoas que querem o regresso de Salazar e não sei o quê, e que não querem que os portugueses tenham liberdade. Isto, a liberdade é uma coisa horrível, as pessoas poderem fazer coisas é horrível, é mesmo horrível. E pronto, e como se vê, o João e os Joões estão ali e podem partir o pé a qualquer momento. Portanto, eu era dar-lhe já com uma vareta nas costas. Este vídeo que foi publicado pela Federação é também a resposta da Federação a algumas das críticas que têm sido dirigidas à forma como eu acho que isto mostra, muito bem que Roberto Martínez é um treinador com ideias de abertura para os jogadores e que os quer bem dispostos e que haja, parece-me que quer que haja o menor peso possível do que é um estágio na vida dos jogadores, porque é sempre um peso. Uma coisa é ires fazer um jogo fora e estás 1 ou 2 dias fora, outra coisa é uma prova longa. E esta prova, se Portugal for à final, esta prova acaba dia 19 de julho. Hoje é dia 16 de junho. Atenção, isto é quase viver para outro país, não é? Portanto, Já começou o dia ontem. Não, exato. Portanto, a minha opinião não científica, e cientificamente há pessoas muito mais capazes do que eu, aliás, eu seria uma besta ao pé dessas pessoas, vou só dar a minha opinião. Eu acho que quem está lá percebe melhor o impacto disto, e acho que se Portugal perder, da mesma maneira que acho que Ruben Dias não é razão para se poder ter um mau resultado com o Congo e o Uzbequistão, também acho que a praia não é. Ou seja, não me parece que com a quantidade de talento e de jogadores que nós temos, nós não sejamos capazes de ter algumas atividades lúdicas e depois chegarmos ao relevado e termos o máximo rendimento. Eu acho que os jogadores, lá está, têm que estar completamente capacitados disso. E se há fisiologistas que nos dizem que é possível fazer isto e jogar bem 2 ou 3 dias depois, então não vejo grande problema. Agora, isto é como tudo, estas coisas, lembras-te, houve um treinador que deu 5 dias de descanso, depois a seguir ganhou, era espetacular, depois no ano a seguir o mesmo treinador deu os mesmos 5 dias de descanso, aquilo que correu mal era uma besta, é isso, estás a ver? Há o julgamento feito por há N comentadores na nossa praça que dirão uma coisa se Portugal ganhar e outra coisa se Portugal perder. São os resultadistas. E há resultadistas em todo o lado. Isto ter uma opinião e mantê-la e assumir os erros não é para todos. Portanto, Roberto Martínez e os jogadores levarão porrada se perderem e estará tudo bem se ganharem. É aguardar. Lá está. Máxima liberdade, máxima responsabilidade. É bom que deem ao pedal e ganhem o jogo para não levarem na corneta. Mas, Rafael, para quem não está habituado a ver os jogadores neste registro, até porque lá estamos também a ter acesso a imagens, não é que os jogadores, se calhar, fazem estas brincadeiras na piscina, se calhar fazem sempre. O que não acontece é nós termos acesso a essas imagens ao serem publicadas, ou pelo menos não acontece com muita frequência estas imagens virem a público. Não pode, de alguma forma, depois, lá está, virar-se contra a seleção e contra os jogadores e depois criar uma pressão extra em toda a comitiva? Eu acho que qualquer coisa se pode virar contra a seleção, se quisermos muito. Se não é isto, é outra coisa qualquer. É o penteado de algum deles que pintou o cabelo e, portanto, já não está focado. Eu ouvi na altura o Lamine Yamal pintou o cabelo e falava-se disso como já não estivesse focado. Ele continuava a ser o melhor jogador do mundo todas as semanas. Portanto, qualquer coisa dá para culpar os jogadores da seleção num caso de um mau resultado. Depois, um segundo ponto é que muita gente passa o ano a criticar porque os jogadores fecham-se numa bolha, depois aparecem imagens e estão a criticar porque os jogadores estão aqui a trocar a bola ou vão para a praia, ir à praia é perigosíssimo. Depois, eu acho que a melhor maneira de responder a parvoíces é com humor ou com honestidade. Eu até gostava de ver um jogador na próxima conferência de imprensa brincar e dizer que está limitado porque pisou uma concha, porque torna tudo tão ridículo se um jogador aparece a falar dessa forma, e com honestidade, porque eu gostava até ontem que o Mateus Nunes
tivesse assumido que os momentos de descompressão eram importantes, que não falasse só de que é a ativação e uma ambientação. Porque, de facto, as pessoas, não sei, devem achar que os jogadores vão para o Mundial e pensam, tu agora tens de ir para a jaula e só sais daqui quando for para ir jogar. E libertas-te e fazes 1h30, uma grande exibição e depois voltas para a jaula e voltas a sair quando correr bem, por voltas a exemplo, jogar. amanhã no jogo de estreia. Vamos continuar a ver estas imagens? Não tenho dúvidas nenhumas que as pessoas, se Portugal empatar ou perder com o Congo, vão dizer, pois, foram para a praia, como é que Portugal havia de ganhar o jogo? Mas depois nós é que temos de analisar se essa crítica é correta ou incorreta. Eu acho que se Portugal empatar ou perder com o Congo, vai haver 1001 fatores para conversarmos. A praia não é um deles. Da minha parte, não vou tocar minimamente na praia, nem que Portugal perca por 3-0, porque acho que isso não é minimamente um fator. Acho que os jogadores têm de ter a responsabilidade no momento do treino e fora dele, obviamente, na alimentação e nos cuidados a ter com o corpo. E a ida à praia não é uma delas. Perigoso era ir para a praia em Viana, que é a minha cidade, que a água é gelada e aí é que podia ser complicado. Ou muitas caipirinhas. Exato.